Esse ano ela vai jorrar dividendos. Hoje é dia de um vídeo pedido por você. Dia da gente saber um pouquinho mais sobre as ações da Minerva. Bora lá, logo depois da vinheta. É uma empresa polêmica, de um ramo extremamente cíclico. Se você for olhar só pelo modo histórico, você fica meio assustado e já se afasta. Mas isso tá mudando ao longo do tempo e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, bem destrinchado. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da BIF3, tá? As ações da Minerva na Bolsa de Valores. Se você gosta desse tipo aí de assunto, antes da gente começar, eu vou te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E no final do vídeo, eu vou falar se eu tenho essa empresa, se eu não tenho. Então presta atenção que tem coisinhas bem legais para entender tudo sobre ela. A BIF3, então, a Minerva, né, é uma empresa de carnes, tá? Uma empresa que trabalha com carnes, é um frigorífico. Para quem não sabe, frigorífico, setor de carnes, em geral, é de um ramo extremamente cíclico e vai muito da estratégia da empresa, tá? A estratégia da empresa, eu digo, desde a locação, desde onde que ela está, porque não são todos os lugares do mundo que suportam a criação de gado. Também é importante a estratégia no quesito cultural, se o trâmite dela vai ser mais para exportação ou importação. Por quê? Tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem lugares que não comem carne de vaca, de boi, vai adiantar ficar lá? Não, tá? Então tudo isso você tem que analisar. É uma empresa então de produção e comercialização de carne in natura que teve um resultado espetacular em 2020 e nesse ano de 2021 vai pagar dividendos gordos. Ela está tendo lucros absurdos, porque o setor de commodities em geral está sendo muito favorecido, tá? Ainda mais nessa questão de frigoríficos. Você tem que ficar ligado que o setor de carnes é uma commodity. Sendo commodity, varia, é de um ramo cíclico, de um ramo perene. O que eu quero dizer? Que é difícil você pegar uma empresa, tá? Lembrando que nada aqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas, só passando a minha opinião, a minha visão. É difícil você pegar e investir numa empresa assim, pensando só a longo prazo, sem movimentar, beleza? A longo prazo que eu tô falando é 5, 10 anos. E também você tem que entender que não é o foco distribuir dividendos, tá? Ela vai distribuir mais dividendos, é mais propensa se a dívida líquida dela estiver baixo, e a gente vai ver também da Minerva como que ela tá, e também se os lucros forem crescentes, porque para distribuir dividendos a empresa tem que ter lucro. Então você pensa, está num ano, tá, num período desfavorável a commodities. Empresas desse setor vão sofrer muito, então os dividendos ou vão diminuir ou vão zerar e afins. A gente vai ver isso tudinho nesse vídeo, então presta bastante atenção. Importante que 1/3 da carne que ela produz é exportada para a China, tá? Então a China é uma grande consumidora, tem um lado bom, que não depende tanto aqui do Brasil, do setor aqui brasileiro, do consumo interno em geral, porém depende muito da China, 1/3, e a gente sabe que a China só vê as reportagens, vira e mexe, dá alguma coisa, parou de exportar carne, ou aumenta, sabe? É um ramo extremamente perigoso e cíclico, até porque que a gente não conhece, querendo ou não, como que é, pela China ser um país comunista, né, mais fechado, a gente não tem como analisar direito, a gente nunca sabe, a China é uma caixinha de surpresas, beleza? Vamos falar agora de quantas indústrias, de quantas empresas em geral, frigoríficos, né, ela tem. Então, ela tem 11 frigoríficos e uma planta em processamento. Então, ela não é só uma nacional, ela é uma multinacional, atuando no Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia. Por quê? Porque são setores favoráveis, né? São ambientes geográficos favoráveis
a criação de gado. E tem que entender o seguinte, por exemplo, Uruguai, tá? Paraguai, Argentina, esses países estão passando por querendo ou não, uma crise econômica, tá? Pesquisa lá, dá um Google depois se você não sabe, isso é uma coisa tensa. Tensa, só que, né, tensa para eles, só que a moeda deles acaba sendo desvalorizada e ajuda ainda mais a Minerva a ter um lucro bom, como a gente vai ver, por isso que ela tá, ó, jorrando dividendos aí, beleza? Então, ó, ela exporta, né, carnes para mais de 100 países e possui 13 escritórios comerciais, enfim, distribuído no mundo todo. Só o pontinho que é interessante falar que 1/3 da carne exportada, né, que é o setor principal dela, a atuação principal é para a China. Então tem essa dependência. Aqui eu trouxe só uma reportagem aqui, estratégia de dividir para somar da Minerva, o que eu quero dizer é que ela está se reestruturando, ela está investindo muito em startups, em tecnologia e isso está sendo ótimo, ótimo, ótimo. Por quê? Porque ela ainda vai colher frutos maravilhosos a longo prazo. Falando diretamente agora das ações, ela tem 29 anos de fundação e tem 14 anos listada na bolsa. Ela está no novo mercado, que é maravilhoso, dá mais valor, tá, às ações, torna a negociação mais fácil, a liquidez, digamos assim. Então, ela tem 100% tag along, 44,4% de free float. As pessoas, novamente ressaltando, as pessoas usam bastante para fazer empresas desse setor, né, bem cíclicas, para fazer swing trade, tá, para fazer day trade. Pode pesquisar, a maioria de commodities, porque oscila muito. Então, fica ligado nisso, tá? Então, aqui nós temos que os sócios majoritários tem 34%, outro tem 18%, mas igual eu estou falando, as pessoas tendem a não pensar muito em empresa assim a longo prazo. Bom, se você está pensando a longo prazo, às vezes é interessante ir fazendo realocação de capital, fazendo a reestruturação da sua carteira, tá? Não estou falando para você vender, só para você comprar, não, de modo geral, vale para essa empresa e vale para as outras. O valor de uma ação atual tá 10,06 e, né, tá subindo um pouquinho porque anuncia dividendos gordos, anuncia bons resultados e as pessoas, né, por isso que até me pediram para falar dela aqui, né? Anuncia dividendos gordos, como a gente está vendo aqui, 10,24%. As pessoas já, meu Deus, eu quero, né? E não olhe só os dividendos, olhe a empresa em geral. Ela, no ano, teve menos 11,44% de queda, só que ela estava bem desvalorizada, tá? Então aqui a gente vê como acaba espantando, né? O tanto que é cíclico, mas é como eu estou falando. É de um ramo perene, é de uma empresa cíclica e o passado dela não colabora muito, beleza? Bom, os indicadores de valuation, então o dividendo atual eu já falei. Por que tá grande desse modo? Porque ela tá diminuindo a sua alavancagem financeira, melhorando muito a sua questão da sua dívida, os lucros estão gordos, é um ano, tá? Estamos em um período super favorável, as commodities da exportação estão a todo vapor, o dólar está sendo favorável para essa empresa, tá bom? Porque estava, né, super alto e afins, tá? O PL, nós temos que o PL é preço sobre lucro, 7,93. PL quer dizer preço, né, sobre lucro, mas quer dizer, por exemplo, quanto supostamente os acionistas estão dispostos a pagar sobre ela. O P sobre VP que é importante, é o preço sobre valor patrimonial, 6,58%. Bom, para empresas desse setor, não sei, talvez porque as pessoas já estão olhando muito, né? Mas não está tão esticado, tá? Ao meu ver. Em relação à margem bruta, 19,76% e a margem líquida, 3,59%. Percebe-se, tá, que ela perde muito na sua eficiência. Por isso que ela está fazendo altos investimentos em tecnologia, se reestruturando. Por quê? Para melhorar essa eficiência. Porque
efetivamente não adianta muito a margem bruta. O que vai valer é mais a margem líquida. Então, o que ela puder melhorar de eficiência, melhor para essa empresa, tá? Então, ela já está pensando a longo prazo, se reestruturando desde 2016, que está sendo bem bacana. Em relação ao ROI, olha como estamos num período totalmente favorável. 82,98%, é um absurdo, é muita coisa. O ROA, 4,12%. E o ROIC, que é o retorno sobre os seus ativos, digamos assim, tirando todas as dívidas, é o efetivo, tá? É o efetivo retorno sobre o seu capital efetivo, tirando tudo, dívida e etc. É importantíssimo, mais importante até, ao meu ver, do que o ROI, tá? 13,90%. Essa empresa está num período maravilhoso, tá? Bom, os indicadores de crescimento, como eu havia falado antes, é uma empresa que estava sofrendo bastante. Olha como ela acabou se reestruturando, mas a receita líquida dela desde 2016 vem aumentando e os custos também, perceba, quase na mesma proporção, por conta de todos os investimentos que eu acabei falando. E perceba que a margem de lucro não é muita coisa. E tem anos que até teve prejuízo, porque nós temos muita concorrência nesse setor. Ela, sendo uma exportadora, não disputa só com empresas brasileiras, tá? Ainda mais sendo multi-estatal, né? Multi-estatal não, multi-países, né? Então, não compete só com empresas do Brasil, mas do mundo todo, e acaba diminuindo a margem. É ruim para a empresa, mas é bom para a gente. Sem contar que a carne já está um absurdo, né? Então você não precisa ser um expert em finanças para você perceber que ela está vivendo, setores de frigoríficos estão vivendo um momento favorável. Em relação à dívida líquida sobre o PL, perceba como tem diminuído, ó. Está sendo muito bom, estamos em um momento muito bom dela. Bom, o fluxo de caixa, olha como tem crescido, ó, desde 2017, 2018, 2019, 2020, e aqui não tem os dados de 2021, mas estão crescendo mais ainda pelas reportagens, tá? Dá um Google aí depois de novo. Isso é maravilhoso. Perceba aqui, ó, que em 2017 ela teve prejuízo, 2018 prejuízo, 2019 já melhorou e 2020, putz, teve uma explosão aí, tá? O dividendo, como eu já mencionei, não é muito dessa empresa, não é muito desse setor focar em dividendos, tá? Você tem que estar ligado nisso. Tem gente que vai entrar, nossa, mas é ruim, mas não paga dividendos. Cara, você tem que entender. Tem que entender que maçã é maçã, banana é banana. Setor de empresas de tecnologia, de commodities, de frigoríficos é uma coisa, setor de energia é outra. Então não dá para você comparar essa questão de dividendos. Então os proventos, só para falar como vai variando bastante. E ponto importante, perceba que como desde 2016 a receita líquida, então, vem aumentando ano após ano de modo consistente e perceba aqui que a dívida tem aumentou por causa dos investimentos em tecnologia, toda a reestruturação que ela está fazendo. Porém, presta atenção, a dívida líquida sobre o EBITDA dela, olha como diminuiu. Atualmente, olha, desde 2016 ela vem se reestruturando para diminuir a alavancagem financeira dela, o que está começando a dar resultados constantes para essa empresa. Então, só pegar o passado e não entender o que ela está fazendo agora é meio complicado, tá? Então, tem que analisar e tem que olhar de modo futurístico, né? Porque o que a gente pensa mesmo é lá no futuro. Com 2 anos, então, tá? Só para mostrar. Com 2 anos, a rentabilidade total dela com dividendos e sem dividendos, tá? De 2 anos com dividendos, depois de 5 anos com dividendos. Aqui, 2 anos com dividendos, 48,86% e de 5 anos, 35,66%. Mai, diminuiu? Em 2 anos estava melhor? Sim, porque de um ramo cíclico você tem que entender o momento histórico.
Bom, agora como eu prometi, contar um pouquinho para vocês. Se eu tenho essa empresa, você ainda tá aqui, né? Um privilégio, um privilégio para mim. Se eu tenho essas ações, se eu não tenho. Eu não gosto desse setor assim, tão perene. Eu não gosto de empresas com históricos ruins, que eu tenho que ficar muito de olho. De commodities em geral, não é o que eu gosto. Bom, para essa parte mais arriscada, que eu acho que empresas assim mais arriscadas, para essa parte mais de risco, eu estou diversificando mais em ativos no exterior, mas principalmente em criptomoedas, tá? Tô aumentando bastante meu portfólio em criptomoedas, tenho falado bastante isso no Twitter, tenho dado um monte de insights bacanas lá para quem tá no canal do Telegram. Então, atualmente quase 10% do meu portfólio, acho que mais de 10% do meu portfólio está em criptomoedas. Cara, tem muita coisa boa, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa e a inflação vai vir pesada. Eu já estou me protegendo. Eu uso a Binance para investir, se você ainda tá aqui, né? Para você criar a conta lá, se você ainda não tem, pelo amor de Deus, cara, não tô te pedindo nada, é só para poder ajudar mesmo. Clica nesse link que tá aqui embaixo da Binance para você ganhar desconto ao você abrir a sua conta e qualquer coisa me segue lá no Twitter, entra no Telegram, que você vai aprendendo, a gente vai estudando junto isso tudo, mas cara, sinceramente, só ficar no Brasil e não proteger, né, o real, putz, valoriza dia após dia, não se proteger contra a inflação que novamente vai vir pesada, não tô sendo pessimista, tô sendo realista, pra mim é uma cilada, beleza? Beijão, fica com Deus, esmaga aquele like se você gostou. Tchau, tchau.